Augusto Melo está fora de vez da presidência do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te fala sobre o impeachment confirmado por votação de sócios nesse sábado. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras de olho em um novo lateral esquerdo para substituir Vanderlan, jogador atua no exterior. Bora falar também sobre um clima quente entre torcedores do Flamengo para com o time depois da eliminação na Copa do Brasil, para completar vexame da Portuguesa, últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando que o Al Hilal anunciou nesse sábado a contratação de Darwin Núñez, centroavante uruguaio que pertencia ao Liverpool, negócio dos mais altos da atual janela de transferências. O futebol saudita segue contratando jogadores de muito peso. Bora falar agora sobre o vexame da Portuguesa. A Lusa está eliminada da Série D. O grande objetivo da temporada não foi alcançado. Portuguesa venceu o misto por 1-0 nesse sábado, mas nos pênaltis derrota por 4-3 e eliminação no primeiro mata-mata. A Portuguesa precisaria passar por 3 mata-matas para chegar à Série C. Importante registrar que nem a presença de quase 10 mil torcedores no Canindé serviu para que a Lusa vencesse pelos 2 gols de diferença. Havia perdido em Cuiabá para o misto por 1-0. O time adversário muito fraco, extremamente frágil, praticamente não criou oportunidade de gol. Portuguesa no primeiro tempo extremamente cautelosa, com a presença de um volante a mais do que o habitual, criou bem pouco. No segundo tempo, depois de alterações, foi empilhando oportunidades desperdiçadas e aí no finalzinho da partida o Lohan marcou o gol que pelo menos levou a decisão para pênaltis. Eliminação com requintes de crueldade. Portuguesa nos pênaltis chegou a estar perdendo por 3-1, precisaria converter seus 2 últimos pênaltis e torcer para que os jogadores do misto perdessem. Foi o que aconteceu, mas nas séries alternadas o Matheus Nunes, ex-jogador do Santos, desperdiçou o pênalti em favor da Lusa e depois veio a confirmação da classificação do misto com grande atuação do goleiro Mota. Jogador de 41 anos de idade, o goleiro do misto, que já havia deixado boa impressão no jogo de ida, foi também o grande destaque da partida de volta. Queria registrar que é a segunda vez, nas 2 últimas participações da Lusa na Série D, 2 eliminações no primeiro mata-mata e com requintes, com situações bem parecidas. Havia caído na última participação depois de ser primeiro colocado, eliminado nos pênaltis para o Caxias dentro de casa. O mesmo cenário se repetiu. Portuguesa que já havia sido eliminada nos pênaltis também na Copa do Brasil, descendo para o Botafogo da Paraíba. Cauã Almeida deve ser demitido, o treinador que havia sido contratado no início da temporada. A Portuguesa só volta a jogar em 2026. Não existem mais atividades profissionais nessa temporada e a reformulação no elenco deve ser bastante grande. A partida deve ter representado também a última vez, a última atuação, o último jogo da Lusa no Canindé. O estádio vai fechar para reformas, vai passar por uma ampla modernização. Esse estádio deve ser derrubado e no seu lugar construída uma arena mais moderna. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que negocia a contratação do lateral esquerdo Jefité. Atleta revelado no Fluminense, 21 anos de idade e que pertence ao Rangers da Escócia. É titular por lá, a temporada passada, a primeira no futebol escocês, de 52 jogos, 1 gol e 4 assistências. Na atual temporada já soma 3 participações. Jogador avaliado em 4 milhões de euros, vínculo até junho de 2028, ele chegaria para o Palmeiras no lugar de Vanderlan, recentemente negociado com o Red Bull Bragantino. Aposta a médio e longo prazo, o Jefité chegaria para começar a ocupar espaço e ser um substituto do Piquerez. Caso o Piquerez seja negociado, o Jefité já estaria à disposição. Se você não lembra desse atleta, formado em Xerém, ótimos números nas categorias de base, embora nem tenha sido utilizado no time principal. Na temporada 23-24 foi emprestado ao Apoel, depois comprado pelo Rangers por 800 mil euros. Só para completar, em relação ao Palmeiras, o Verdão ainda segue atrás de um volante, mas as negociações com o Marcel Ruiz estão empacadas. Preciso contar também que na frente do Allianz Parque os protestos continuam. Depois da eliminação para o Corinthians, críticas a Abel Ferreira através das faixas. Nesse sábado a gente pôde ver uma faixa escrita, abre aspas, "Paciência é o C3 pontinhos. Acabou a paz", vale a lembrança de que a presidente Leila Pereira havia pedido paciência e garantido a permanência de Abel Ferreira. A intenção alviverde segue sendo a de renovar o contrato do treinador português. Bora falar agora sobre o Corinthians. Augusto Melo não é mais presidente do Timão.
Na tarde e noite desse sábado, depois de uma votação entre os sócios, foi confirmado o impeachment do presidente, que agora seguirá bem longe do Parque São Jorge, tendo de responder à justiça por crimes de furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro. A gota d'água que fez o Augusto cair foi o processo do Vai de Bet, quando o Corinthians se acertou com uma empresa de casa de apostas esportivas, passou a ter o maior contrato na oportunidade, mais de 315 milhões de reais, 370 milhões de reais num contrato de 3 anos, mas descobriu-se depois que o Corinthians criou um intermediário que não havia participado de nenhuma negociação. Essa pessoa receberia 25 milhões de reais. Para sorte do Corinthians, não houve tempo hábil para o pagamento de toda essa remessa. O Corinthians perdeu mais ou menos 1.400.000 e Augusto Melo agora responde na justiça, virou réu nesses crimes que eu citei e vai precisar também devolver os 40 milhões de reais, pelo menos é um pedido da justiça. A votação entre os sócios nesse sábado aconteceu com algumas confusões, mas determinou o afastamento definitivo do presidente. Foram quase 70% dos sócios votando pelo impeachment, pelo impedimento, pela destituição do Augusto. No total, 1.413 pessoas a favor do impeachment contra 620 contrárias. Augusto Melo, que precisou deixar o Parque São Jorge escondido e num outro carro. É que os 4 pneus do seu carro foram furados e ele pediu carona para um dos seus apoiadores. Importante lembrar ainda que o Augusto promete recorrer dessa decisão entre os sócios. A alegação dele é de que houve irregularidades no processo. A condução de todo esse impeachment foi feita, segundo Augusto, por pessoas ligadas à campanha contra ele e sem isenção. Só é importante lembrar que nos últimos dias, tentando se manter no poder, o Augusto fez vários pedidos na justiça e os 8 pedidos acabaram recusados. Só para completar, é importante que você saiba que nos próximos dias, o presidente do Conselho Deliberativo vai convocar uma nova votação, somente entre os conselheiros, para definir o presidente que fica até dezembro de 2026, quando terminaria o mandato do Augusto Melo. Bora falar agora sobre o clima quente no Flamengo. Rubro-negro venceu o Mirassol por 2-1 nesse sábado no Maracanã, mas antes de a bola rolar, torcedores rubro-negros irritados com a eliminação na Copa do Brasil por Atlético Mineiro gritaram, abre aspas, não é mole não, o Brasileirão virou obrigação. Também se ouviu, queremos raça, queremos raça. Dentro de campo, o Flamengo nem brilhou, mas conseguiu uma vitória importante por 2-1 que o mantém na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. A partir de agora, o foco todo na Libertadores da América, 2 confrontos contra o Internacional. Há mais um jogo do Campeonato Brasileiro também contra o Inter, sequência de 3 partidas diante do Colorado. A pressão dos torcedores tem tudo a ver com um investimento altíssimo. O Flamengo tem a maior folha salarial do futebol brasileiro e da América do Sul em todos os tempos, mais de 40 milhões de reais investidos por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Segunda eliminação do Fla em pouco tempo, o time já havia caído no mês de julho nas oitavas de final da Copa do Brasil, voltou a ser eliminado agora nas oitavas da Copa do Brasil, onde tentava chegar pelo 4º ano consecutivo à final da competição de mata-mata brasileiro. Sem a Copa do Brasil, foco todo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores da América, dá para dizer que o Flamengo é um dos grandes favoritos ao título. Hora de falar sobre o São Paulo, que voltou a vencer depois da eliminação na Copa do Brasil no meio de semana, derrota por 1-0 para o Atlético Paranaense no tempo normal e 3-0 nos pênaltis. Muitas críticas, cobranças, a saída de Giandrei, a venda iminente de Lucas Ferreira, mas dentro de campo, São Paulo venceu vitória por 2-0 na noite desse sábado. Os gols marcados por Bobadilla no primeiro tempo e Sabino na etapa final, resultado que mantém o São Paulo em alta no Campeonato Brasileiro. O tricolor vinha numa sequência de 5 vitórias consecutivas antes da eliminação para o Atlético Paranaense. Com a vitória desse sábado, o São Paulo pulou para o 6º lugar com 28 pontos. É bem verdade que a rodada está apenas começando e o São Paulo pode acabar perdendo posições. Mas nesse exato momento, o São Paulo é o 6º colocado, os mesmos 28 pontos do Mirassol. A grande diferença é que o time do interior de São Paulo tem 2 partidas a menos em relação ao São Paulo. Para o torcedor que temia o risco de rebaixamento do time, algumas rodadas atrás, antes da contratação de Hernan Crespo, enorme recuperação. O Crespo tem, sob o comando do São Paulo, 6 vitórias e 2 derrotas, uma derrota das mais dolorosas, essa eliminação para o Atlético Paranaense. Quero completar contando sobre um outro jogo que aconteceu também nesse sábado. O Internacional, fora de casa, venceu o Red Bull Bragantino.
chegou a abrir 3-0 mesmo em Bragança Paulista. A Inter que vem de uma sequência bastante ruim de resultados, com direito à eliminação na Copa do Brasil, mas a resposta se deu nesse sábado vencendo o Red Bull Bragantino fora de casa. Red Bull Bragantino que vem em queda livre, especialmente por conta de uma série de lesões. Ricardo Matias marcou 2 vezes, Alan Patrick, sempre ele, voltou a balançar as redes a favor do Inter. O gol do Red Bull Bragantino é o único, marcado por Isidro Pita, o atacante paraguaio, que já jogou com a camisa do Cuiabá. Só para completar, pedir para você deixar like, se inscrever no canal, ativar as notificações. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!